Fala, minha gente! Chegando por aqui, meus amores, boa tarde. Boa tarde, espero que esteja tudo bem com você, com a gente. A felicidade é falar com você agora. Verdade, hein? Da nossa família para a sua família, estamos juntos mais uma vez no Entre Família, tendo o prazer de ter a sua companhia. O que você está fazendo agora, hein? Lavando a loucinha enquanto acompanha nosso programa? Trabalhando aí, quem sabe no escritório, na oficina, na loja, enfim, onde você estiver trabalhando também, ao som e imagem da Novo Tempo. Obrigado aí pelo carinho de sempre, tá bom? Coisa boa demais chegar esse horário e encontrar com você. Hoje nós vamos falar sobre leitura. Vamos ter informações sobre como está a leitura do brasileiro, qual a importância de ler para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional. É que ler é bom demais, mas tem muita gente que tem preguiça ou não tem o hábito. O que se faz, né, pastor? Vamos falar sobre isso. Não tem treinamento, não foi educado para isso, não teve exemplo Tem em casa. método para ser um leitor? Sim, com certeza. É? Então vamos falar disso. E tem especialista que vai nos ajudar a pensar melhor sobre essa atividade tão rica, poderosa, transformadora. Pode apresentar, Abinal. Pois é, com a gente aqui, Gabriele, ela que é professora universitária e produtora de conteúdo digital, vai nos ajudar também, né? A conseguir focar um pouquinho mais na leitura. Talvez alguma coisa que você esteja fazendo errado. Eu não consigo, mas por que será, hein? Ou quero conseguir. Quais são os primeiros passos aí para conseguir uma boa leitura, pegar gosto e tocar em frente aí também? Afinal de contas, Deus se comunica com o livro. É verdade. Acho tão legal quando você fala isso. Mas eu não gosto de ler. Eu falei assim, mas Deus gosta de escrever. Gosta de escrever bastante. E quando quer, né? Eu já conheço várias histórias de pessoas que aprenderam a ler através da Bíblia. Verdade. Pois é. Né? Se dedicaram a isso. Teremos ainda no programa de hoje mais informações com Lucas Nascimento, as notícias, também trazendo a sua interação, aquela feita com a gente lá no YouTube. O seu beijo, o seu abraço pode aparecer por aqui no programa de hoje mais uma vez. A gente faz aquela pausa rápida e já voltamos, porque só está começando o seu amado Entre Família. Até já! E aí, bora interagir com a gente por aqui no Entre Família? Esse programa mais amado aí da TV brasileira. Apresentado pelo trio mais amado. Com certeza, o melhor programa da TV Novo Tempo, das 2h30 às 4h. Apresentado pelo trio, porque é o único que tem três apresentadores. É verdade, é o único, né? A gente pode dizer que é o trio mais amado, o programa mais querido, das 2h30 às 4h. A gente pode dizer tudo isso. Dentro de um cercadinho, né? Fugiu daí? Amores, pronto, vergonha. Fugiu daí, já cria inimizade. Autoestima, ó. Autoestima ou falta de noção? É o único programa que tem 3, né? Por que será? Que precisou de Um vai Qual de nós não podia ficar sozinho? Não, mas não estamos tão mal. Você tem um programa sozinho. Já é um... Você tem um programa sozinho, já descobrimos quem é que não pode ficar sozinho. Eu tenho um programa também solo. Portanto, há uma certa confiança com a gente. Agora, o Abinal não foi liberado ainda. Não foi liberado pelo psiquiatra ainda. Estou fazendo testes, porque o Anjos, vamos ver se não vai dar... Mas não foi liberado. Não foi liberado ainda. O Feliz Sábado... Pôr do Sol da Virada. Pôr do Sol da Virada, tá mas quase. sempre com supervisão. Supervisão. Tá ali, né? Segurando Amores, vocês têm o hábito de ler? Como que vocês aprenderam, você que tem o hábito de ler, como foi criado esse hábito? Conta pra gente, ou estamos falando para alguém que tem dificuldade para ler, que se distrai, que começa a ler e não se concentra, né, Abinal? Como é para você? 983-1502-49, conta a sua história. Verdade. E a Abinal vai contar dele. Eu vou contar hoje, uns inclusive aí, viu? Talvez alguém se identifique. E talvez alguém pegue as dicas do que eu também estou fazendo e está dando certo. Isso. Comecei 2025 já a milhão, viu? Lendo livro. E a sua esposa é de muita leitura, ela é bem livreira, assim, como diz o Alejo. E ela tem me incentivado. E eu leio mais... É osmose que chama? Quando ela lê e passa para mim, é mais ou menos isso. Então ela lê, vai me passando muitas coisas, eu vou lá, leio ali os trechos, né, dos livros que ela fala. Legal. Mas leio também, né, alguns livros... eu vou falar mais depois você como é que funciona. Né, Alejo? O Samuel que está se dando bem, né? Porque daí você tem essa influência de leitura e tal. E acho legal, assim, que esse segredo do perdão do Abinal é porque
ele é zoado porque ele não lembra, né? Daí você vai pedir desculpa, ele não lembra também que você ofendeu. Tá tudo certo. Então é o síntese de perdoar é esquecer. É uma paz, né? Mas você sabe que é interessante, pelo menos na minha perspectiva, que você também já compartilhou, que é assim, antes ele tinha um certo temor de como é que eu vou lidar com isso, um programa ao vivo e com tantos temas. Depois que ele viu que pode brincar com isso, que ele é amado e aceito do mesmo jeito, aí ele tá de boas, dando menos trabalho pro psiquiatra, diminuiu a medicação. Seguindo os conselhos da Darleide, que ela fala assim, ó, o importante é você se entender como é que você funciona e leve isso de boa. Mas se a Darleide fizer a terapia dela, talvez você não precise fazer a sua. Mas você acabou de ouvir que ele disse que eu o tenho ajudado, criatura. Ah, não dá, gente. Eu só apresentei uma perspectiva. Errada. 983-150249. Conta pra gente como é a sua relação com a leitura, com os livros, a concentração. E a gente vai ouvir você ao longo do programa. O que é? Falar que eu ia assistir ontem o programa Vida e Saúde, falou sobre alimentos para TDAH, mas eu esqueci de assistir, acredita? É sério. Mas fica salvo no YouTube, viu? Eu vou assistir depois e recomendo para você que assista também, tá? No YouTube, para você assistir lá o Falando sobre TDAH. A gente ainda saiu comentando sobre isso. Eu falei, não, eu vou assistir. Mas eu vou te salvar. É que nós saímos daqui e fomos para reunião. É verdade. Olha, até isso ele esqueceu. É verdade. Não, nós fomos para uma reunião, por isso que ele não assistiu. Eu peço encarecidamente que você chame o Lucas. É verdade. Lucas Nascimento, vem para cá. Quero saber das notícias selecionadas para apresentar aqui no seu Entre Família, Lucas. Continue, porque eu estou entendendo um pouquinho sobre ter esquecido. Vocês tinham reunião, realmente, né? Poder falar sobre isso. Meus amigos, boa tarde para vocês. Boa tarde para você também de casa, sempre juntinho com a gente. Vocês estavam falando sobre essa questão da leitura. Eu estava lembrando que quando eu comecei a pegar muito gosto, eu comecei a ler muito, assuntos que eu gostava. Eu queria saber mais, inclusive, sobre as profissões, algumas áreas, tudo. Eu comecei a ler sobre isso, depois eu percebi aquela necessidade de ter já algum livro depois na sequência. O que vem depois? Então, programa super interessante hoje. Mas, além disso, vou falar também sobre um dado da leitura. Vou falar um pouquinho sobre a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que inclusive fala sobre gostos, como que funciona, é por indicação, o que chama mais atenção é a capa do livro. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, é uma pesquisa recente, vou trazer essas informações para vocês. E vou falar também sobre o desabamento do teto de uma igreja lá em Salvador. Mas daqui a pouquinho eu volto depois da vinheta com mais informações. E a gente começa falando sobre o desabamento da parte do teto de uma igreja, São Francisco, também conhecida como a Igreja de Ouro ali por ali, que fica no Centro Histórico de Salvador. Uma jovem de 26 anos morreu e outras 5 pessoas ficaram feridas. Vocês estão acompanhando aqui um pouco da região onde ela fica ali situada. Algumas imagens, inclusive, logo após, elas acabaram ganhando nas redes sociais. Quem estava passando por ali é um local turístico, inclusive a própria igreja, o pessoal que recebe visitantes vão ali para a igreja. Então fica nesse local aqui, como eu disse, um local turístico ali. Então na hora estava assim recebendo algumas visitas, inclusive essa jovem. A gente também tem outros vídeos aqui de pessoas que gravaram por ali no momento. Essa foto aqui, ó, é dentro da igreja depois do desabamento do teto. Então essa parte aqui, onde as pessoas visitavam, faziam suas fotos, logo ali a entrada. Então foi nesse período onde algumas pessoas estavam. A jovem estava um pouco mais à frente. As outras pessoas ficaram feridas. A gente também tem um vídeo que também foi compartilhado nas redes sociais. A gente pode até assistir agora. Aí o teto da igreja. A gente é da parte de fora, né? E até aquela movimentação que estava passando por ali, pessoas que trabalham nos arredores do local. E como eu comentei, uma pessoa morreu, uma jovem de 26 anos, ela morava em Ribeirão Preto, que é uma cidade do interior de São Paulo. Ela estava em Salvador para passear ali e foi com 2 amigos e o seu namorado, que também estavam na igreja. Eles não se feriram,
porque estavam ali um pouco mais afastados, eles estavam um pouco mais à frente. E tudo aconteceu durante uma visitação, e alguns turistas estavam ali também, na igreja, né? E o teto desabou. Então, até foi a informação de que como se trata de um lugar turístico, algumas atrações estão fechadas agora. No momento, a própria igreja está fechada por conta disso. Então, o circuito ali fechou por conta desse acontecido. Então, foi bem depois aqui, umas 2h30 da tarde, as informações começaram a chegar e depois foi confirmado tudo o que aconteceu. E tem toda essa relação desse contexto histórico, né? A gente pode pensar em fatalidade em alguns casos. Num caso como esse, eu não chego a pensar em fatalidade, porque era um lugar turístico, numa condição em que se viu estava bem precária. Vi algumas fotos de antes desse ocorrido e era um lugar que estava necessitando de reparos. Portanto, sendo um lugar turístico, além de ser uma igreja, onde as pessoas procuram para orações, obviamente, e não ter esse cuidado, aí me faz pensar que essa moça, ela fazia turismo, gostava de publicar nas suas redes sociais, temas culturais, de passeios, enfim, os lugares. Esteve na Croácia, na Itália, em outros países, fazendo a viagem que ela decidiu fazer esse ano aqui no Brasil, no seu país, num lugar onde ela entra e certamente, fiquei pensando, ela provavelmente não estava junto com as demais pessoas, sentou, quem sabe para orar, para rezar, seu momento de meditação, é surpreendida e morre. Então, não sei se a gente fala de fatalidade, talvez de descaso, que é algo que se repete no país e, assim, lamentável, que depois fecha-se tudo e vai correr atrás do prejuízo, depois que alguém morreu. Assim fica... Acredito que agora, né, algumas investigações devem estar acontecendo também, né, Lucas, para apurar ainda mais de onde veio esse descaso, né, de qual órgão, enfim, depois de uma vida perdida, infelizmente, que vai escorrendo atrás, né? Mas tem se falado alguma coisa sobre essas investigações também, Lucas? Tem sim, ele vai ser investigado pela Polícia Federal e também pela Polícia Civil. Na quinta-feira, então, está previsto uma outra visita da equipe técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E a Defesa Civil de Salvador até interditou ali o local. É um local turístico, a Darleide colocou algumas informações sobre a jovem também, no próprio país, ela gostava de viajar, foi conhecer ali. Mas a gente fala de uma igreja que foi fundada no século XVIII, também é tombada como Patrimônio Imaterial do Brasil e considerada uma das 7 maravilhas portuguesas no mundo. Então tinha ali sim sua relevância, sua importância. Muito, nós estamos falando de um registro histórico. E é uma conexão com o passado, mas não consigo falar da perda de um patrimônio quando morreu alguém. A gente tem uma resposta punitivista para as coisas. Então, por exemplo, agora, qual é a pergunta? Vão investigar. E o Abinal falou a frase trágica disso aí, vai investigar, mas alguém já está morto, né? Essa cultura de achar que as coisas se resolvem com punição ou proibição, ela é terrível, porque a gente precisa ter a cultura da segurança, e segurança é cultural. Então, nós devemos desenvolver uma cultura de quais são? De enquanto visitante, de enquanto público, porque esvazia um local turístico porque todo mundo está com medo para ver se uma atitude não é tomada. Mas nós não levamos a vida a sério no dia a dia e sempre achamos que algum outro fator que não seja as normas que vai nos proteger de alguma coisa. Mas eu estou falando de um teto numa igreja, mas você não precisa andar muito. São poucos os lugares onde se leva, de fato, segurança como alguma coisa séria. Porque assim, mas pode acontecer. Esse tipo de acidente só acontece uma vez na vida de uma pessoa. Depois ela está Ou seja, é uma coisa que não pode acontecer nunca, não é probabilidade. Não vai... Quantos acidentes vai acontecer que vai cair o teto na cabeça de alguém? Há alguns meses nós tivemos uma ponte no Maranhão que caiu, pessoas morrem, mas aquilo já estava previsto que aconteceria há muitos anos. Então não é nem ser surpreendido, por isso não pode ser chamado de fatalidade. É falta de levar em consideração a prioridade que é a prevenção e a segurança. E a gente tem que trazer para nós. Eu não sou do poder público, trago para mim na produção cultural de um pensamento que foca na vida das pessoas em lugares como este. Eu vou daqui a pouquinho voltar com outras informações também, lembrando que você que está acompanhando a gente lá pelo YouTube também pode compartilhar, deixar sua opinião, seu recado, que a gente vai estar de olho. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações, inclusive também vou voltar falando um pouco mais sobre o retrato da leitura no Brasil. Daqui a pouquinho eu volto. Tá bem, até já com mais informações. Vamos então?
Eu vou receber agora a convidada do dia, Gabriele Saltier. Ela é bióloga, professora universitária, produtora de conteúdo digital. Ele está no Instagram com o Falei com Amor, formada em Ciências de Biologia, doutorada em Biologia Celular e Molecular. Vem pra cá, Gabriele Saltier. Bem-vinda. Tudo bom com você? Eu tô bem, e Um você? sorriso bonito, uma obrigada. simpatia de quem lê, de quem comunica com Tudo facilidade. bom? E vem de uma terra linda também, Maringá, no Maringá, Paraná. Paraná, Aham. que delícia. Maringá. Cidade Maringá. linda. Como é que você começa nesse universo da leitura com paixão para comunicar? Eu comecei muito cedo, na verdade. Eu gosto muito de lembrar porque meus pais nunca me negaram livros, né? E, na verdade, a gente vê que o exemplo vai arrastando a gente, né? Não tem nada mais poderoso do que o exemplo. Então, assim, meus pais nunca me negaram gibis. Eu lembro do nosso amiguinho. Só que eu não lembro, eu acho que era de 15 em 15 dias ou uma por mês só. E eu ficava super chateada porque eu achava poucos volumes. Eu queria ler logo, sabe? Então, foi um hábito que foi sendo construído, né? Só que chega a etapa da vida que a gente passa a ler um pouco por obrigação. Então, na graduação, no mestrado, no doutorado, a gente lê muito e aquilo nem sempre o que a gente quer, mas aquilo que a gente de fato precisa, né? Então, desceu um pouquinho a minha quantidade de leitura na pós, mas agora já voltei. Já lembrei de onde eu vim, né? De onde eu vim. Então, eu tenho tentado ali nas redes sociais influenciar as pessoas a vida de leitura, porque é uma vida produtiva, é uma vida que você se depara com outras vidas ainda sem sair do lugar. Então, eu incentivo e igual eu gostei muito do que vocês falaram, que Deus gosta de escrever. Então, a gente precisa aprender a ler, né? Aprender a se deleitar nessa leitura. Então, eu tenho incentivado as pessoas na rede social a leitura de propósito e principalmente a leitura da Bíblia. Legal, a gente sabe que a leitura, quando a gente abre um livro e começa a ler, a nossa mente vai se abrindo mais, né? A gente cria uma tela gigante, né? Dependendo ali até do contexto do livro, se é uma aventura, enfim, seja o que for, a própria Bíblia, né? A gente entra, a gente mergulha nas histórias, se imagina naquelas batalhas e tal. A gente sabe os benefícios, alguns dos benefícios que a leitura traz para a gente. Sim. E quais são os principais que você destaca de uma leitura regular, os benefícios que a gente pode adquirir através disso? Eu sou bióloga, então eu gosto muito de relacionar tudo que eu aprendo com a fisiologia que eu já aprendi, a anatomia que eu já aprendi. A leitura, ela de fato consegue ativar diversas regiões do nosso cérebro que são responsáveis pela fala, pelo pensamento, pelas emoções. Então, está tudo interconectado. Então, talvez uma experiência na vida real, ela vá ativar somente a parte, quem sabe, da fala, mas a leitura, ela consegue o todo. Então, ela é eficaz de forma intelectual. A leitura também é eficaz para a nossa comunicação. Não existe nada melhor do que ler, do que para aprender vocabulário, para aprender a se portar. E recentemente eu estive aqui, inclusive, no Hope Hour, conversando sobre vida de leitura. E eu conversei sobre alguns artigos que eu li a respeito da leitura, sobre o imaginário. Então, tudo que a gente vê, pega, tudo que a gente ouve, cria uma certa impressão na nossa mente. É como se a gente tivesse uma reserva de informações e essa reserva de informações é chamada de imaginário. E conforme você cultiva o seu imaginário, você consegue acessar essas informações, então, pré-colocadas ali para tomar decisões a partir daí. Então, por exemplo, eu nunca me aventurei nos Alpes suíços, digamos assim, mas se eu li um livro de alguma pessoa que tenha ido lá, eu já tenho uma certa impressão, uma certa cultura a respeito desse assunto. Então, os Alpes suíços talvez não sejam tanta novidade assim na minha vida. Ou talvez a gente leia, vamos falar de uma literatura super clássica aqui no Brasil, um Dom Casmurro, em que você tem um personagem muito ciumento e talvez na vida real você não se depare com uma pessoa tão ciumenta assim. Mas ao ver pequenos traços de ciúmes em alguém, você fala, eu já li sobre isso. E eu já sei que essa ação tem essas consequências por causa daquilo que eu li. Então, é realmente uma cultura que você vai colocando ali. Então, vocabulário, relacionamento, ativação, memória, relacionamento com as pessoas. Sentimentos, tudo envolvido. Quando o indivíduo é levado a desenvolver narrativas a partir da leitura, desenvolver o imaginário, ela também está trabalhando e sendo trabalhado do ponto de vista das emoções para tratar das suas próprias questões pessoais, dos seus nós emocionais, se desfazendo numa leitura, por exemplo, onde você se depara com um personagem com quem você se identifique, com quem você possa aprender. É terapêutico também a leitura, por assim dizer.
a gente vai pensar que os seres humanos não têm instinto. Tem uma reação como os animais têm. A transmissão de conhecimento, ela é fundamental no processo, no paradigma de civilização. Ou seja, como que eu posso absorver, adquirir e me aproveitar de algo de 1000 anos atrás? E é só pelo registro. E é interessante nós pensarmos que durante muitos anos a educação das pessoas veio pela leitura. Então, quanto mais você lia, mais educado você era. Só que isso mudou, foi colocado então na mão dos professores, e eu sou professora, foi colocado na mão dos professores agora que o papel de educar não é mais do livro, é do professor. Então, qual o cenário que a gente tem hoje? O cenário é, o aluno precisa ler os livros que o colégio propõe, a universidade propõe, porque aquilo é interessante, quem sabe, para ele passar no vestibular. Então, deixou-se muito, historicamente, de ler pelo prazer e ler pela cultura. E é isso que a gente tenta voltar. Não, vamos ler pela cultura, ler pelo aprendizado, ler pelo grande prazer de ler, né? Amores, nós estamos todas as noites, às 8 da noite, no ar com Todos na Mira. Convidamos você para assistir mais uma vez. Está incrível. Leandro Quadros, Tito Rocha e o pastor convidado, por isso chamado Todos na Mira, respondendo textos difíceis. A coisa tá boa demais. E você ainda leva para casa, é só ligar e pedir a revista Todos na Mira, aprendendo sobre textos mais complexos da Bíblia. Não perca tempo, ligue agora, 0 operadora 12 21 27 31 21 e já marca aí no seu celular, no seu, sei lá, no lembrete, de outra maneira, como seja, e se liga com a gente às 8 da noite. Isso aí, às 8 da noite, Todos na Mira. Intervalo e já voltamos com você, até já. E aí, como anda a leitura na sua casa? A sua leitura? Tem lido bastante? Ai, não, Abinal, eu tenho preguiça, não consigo ler, não consigo me concentrar, focar naquilo que eu preciso ali, tenho que ler 2, 3 vezes. Tamo junto então, viu? Às vezes eu preciso ler 2, 3 vezes o mesmo texto ali, porque o pensamento fugiu e tal, mas fica naquilo dali, grifa, memoriza e vai dar tudo certo, tá bom? O importante é você não desistir, foca, se concentra e vai dar tudo certo. E o principal de tudo, peça a ajuda de Deus e Ele vai ajudar. Mas como é que tem sido aí na sua casa? Então, conta pra gente. Queremos saber, na interação que você vai mandar, jogar aqui no telão e nos conhecermos nesse ambiente da leitura. 983 15 02 49. Robson Aleixo, o que fazes aí, longe de nós? A gente quer saber o que as pessoas estão pensando. Eu vim aqui para ter paz. Fiquei longe de vocês, assim, para desfrutar um pouquinho da diferença que faz. Mas eu já volto aí. A Luciene Bonfim, nossa repórter, foi para a rua e foi para um lugar onde se espera e, de fato, se encontra muitos leitores, que é na Feira do Livro, para perguntar para as pessoas o que é que elas estão pensando, o que elas estão fazendo, como que é o hábito de leitura, como elas se relacionam com o livro. Isso tudo está nesse VT que você vai assistir agora. Virar uma página, mergulhar em uma história, aprender algo novo. A leitura nos transporta para mundos desconhecidos, mas será que ela ainda faz parte da rotina das pessoas? Com a correria do dia a dia, muitos dizem que não tem tempo para a leitura, enquanto outros não abrem mão desse hábito. Hoje nós fomos para as ruas para conversar com o pessoal e descobrir, será que o brasileiro ainda possui o hábito de leitura? Desde criança eu sempre gostei de ler livros infantis. Depois na adolescência não mais, só li os livros que eu era obrigada a ler. Mas depois eu fui me interessando assim por livros clássicos que eu não tinha lido, que a gente ouve tanto falar e que eu não tinha lido, que eu queria ler. Despertou esse interesse, aí eu comecei a ler. Eu amo ler, já é um hábito assim que eu trago desde criança, então eu leio muitos livros. Ano passado acho que eu li uns 50, 60 livros mais ou menos. Meu pai era bibliotecário, minha avó também, e a minha irmã hoje em dia ela trabalha como influencer literária, então é um hábito que veio de família mesmo. Eu sou professora e deu para perceber que eu adoro os livros. Eu tenho um netinho e ele é apaixonado por livros, apaixonado. Então a gente alimenta essa paixão comprando livros. É o presente que ele mais ganha, o que ele mais gosta. Que ele tem 2 anos de idade e tem uma capacidade de concentração acima da média para a faixa etária, justamente porque ele é estimulado, ele ouve história todos os dias.
A leitura, primeiro, ela amplia teu conhecimento e a capacidade do pensamento abstrato amplia muito também com a leitura. Eu, pelo menos, eu sinto isso quando eu tenho a prática de ler mais livros. E eu percebo que quando eu diminuo a prática de ler, também isso diminui. Eu acho que ajuda bastante também a nossa cultura, eu acho que está saindo um pouco, está se desprendendo, a gente não vê tanta livraria como antigamente, mas eu acho até mesmo para ajudar no nosso ensino mesmo, para a gente ser mais fluente na nossa própria língua. Eu acho que ajuda muito no nosso português. Eu acho que ler é uma forma da gente se conectar com os assuntos que vão fazer bem pra gente, uma forma de viajar também, né? Novas histórias, as leituras que vão inspirar a nossa vida, também tem muito conhecimento e é ótimo, eu amo. Quantas histórias existem dentro de um livro? Já parou para pensar? A leitura nos permite viajar sem mesmo sair do local. Isso é impressionante. Mas ainda assim tem gente que não gosta de ler. E olha só, aqui no Brasil, infelizmente, o índice de leitura ainda é muito baixo. E a maioria das pessoas sempre dizem ali que não tem tempo de leitura. Mas e aí, como solucionar esse problema? Vamos conversar aqui com o pessoal para entender quais são as estratégias que eles usam para driblar a falta de tempo e colocar a leitura em dia. Hoje a gente tem a flexibilidade tanto no digital ou dentro do ônibus, no metrô mesmo. Hoje é difícil ver alguém pegando livro, mas eu acho que tem esse tempo para a gente se desligar um pouco e ler um livro. Você tem que se dispor a querer ler e aí você consegue agendar teus horários e se organizar melhor. Pode ler na condução, que eu acho que é legal. Dá pra ler no Kindle também, que você não precisa levar o livro físico. É muito bom, que é prático. E eu acho que é mesmo estimular o hábito, sabe? Ler 2 páginas, 5 páginas, aí quando você vê, você já terminou um livro. Eu vou te dizer, como professora, os melhores escritores são os leitores. Então, os meus alunos que têm prazer em ler e o hábito da leitura se alfabetizam mais rápido e escrevem com mais qualidade. Então, só faz bem. Tem que priorizar, né? Então, há algum tempo atrás, quando eu estava dirigindo, eu já sempre tinha um livro do meu lado. Na hora que parava no farol ou que estava um trânsito meio parado, eu ficava lendo, passando o meu tempo na leitura. Tudo bem. Então, eu acho que a pessoa tem que encaixar na vida dela o momento da leitura. Ela vai buscando pedacinhos de vida para poder ler um pouquinho e continuar a se interessar mais pela leitura, né? É um trabalho, é um garimpo consigo mesmo. Olha, interessante que quando se vai numa feira de livro, se espera alguém que tenha hábito de leitura ou gosta disso. E aí a gente conseguiu ouvir pela reportagem como é a cabeça de quem está lendo. E a maneira como eles estão falando, ela é muito interessante porque nos chama a atenção de um hábito que pode ser desenvolvido, que as pessoas têm seus benefícios e que vão continuar fazendo. E a gente fica pensando assim, às vezes, que é sempre um sacrifício, uma atividade, mas não é não. Olha, se você parar para pensar aí um pouquinho, você vai perceber que o mundo é do tamanho que você conhece. Sim, o que você não conhece simplesmente não existe. Aqui você ouviu falar o exemplo da nossa convidada quando falou, por exemplo, dos Alpes. Se ela não tivesse ido nos Alpes e nunca ouvisse falar dos Alpes, os Alpes não existem para ela. Deus é do tamanho das coisas que sabemos sobre Ele. Quanto menos sabemos sobre Deus, menos confiança nós temos, mais confiamos em nós mesmos e não temos a perspectiva de como Ele se revela. É por isso que compreender a Bíblia é fundamental para a existência, porque assim compreendemos a Deus também. O Abinal está com a revista, você pode entregar para mim? Você estava lendo? Você estava na mira da verdade? Excelente, viu? Revista Esperança Novo Tempo, na mira da verdade. Ela traz já uma marca que você conhece, que é o programa Na Mira da Verdade. E essa marca que você conhece é de um programa que se propõe a responder as perguntas que se faz sobre a Bíblia. Exatamente. E eu tenho certeza que você tem perguntas. As perguntas são respondidas e não é só uma curiosidade, é uma base fundamental para a gente caminhar, para a gente ter respostas para a vida. A revista ela é
feita para chegar até a sua casa. Por isso ela não tem nenhum custo para você. Não porque o material não vale nada, mas é porque não deve haver nenhuma barreira entre o que você precisa e a revista que está aqui. É só pedir, ligar para a gente, falar com a gente pelo WhatsApp e manda um recadinho ali pelo WhatsApp e no recadinho você fala assim, quero a revista Novo Tempo na Mira da Verdade, ou quero a revista na Mira da Verdade. Fala assim, eu vi lá no Entre Família, é bem legal se você fizer isso também. Pede a revista ou entra no site da Escola Bíblica, mas não perca essa oportunidade. Ela chegará até você e você vai desfrutar de grande conhecimento. Darleide, foi para fazer a mudança? Muito bem, Robson Aleixo. Eu estou aqui pertinho de um lugar ou de um móvel que lembra a gente um lugar de colocar livros. Você deve ter em casa aí alguma estante ou pelo menos livros, mas que não seja para enfeite, seja de verdade para que você leia e considere a diferença que faz ser um leitor. E a Gabriela está aqui comigo e nós vamos agora pensar em alguns passos, já que a Gabriela é influenciadora, além de toda a sua profissão, ela é influenciadora, se propôs a influenciar pessoas a lerem e lerem com amor, né? Para falar e viver com amor, né, Gabi? Vamos pegar aqui então, quais são alguns dos passos que a gente pode dar no objetivo maior da leitura? Desafio da leitura. Como é que se desafia a ler? Eu gosto muito de me desafiar a ler páginas por dia. Não importa se eu estou cansada, se eu estou com muito sono, mas se eu combinei comigo mesma de ler 15 páginas por dia, as 15 páginas serão lidas. Claro que se você não é acostumado a ler, começa por 5. Começa por 5 minutos, quem sabe, mas colocar ali um limite diário e você assumir esse compromisso. Aos mais avançados, que seja número de livros. Eu quero ler 1 livro por mês, 2 por mês, e assim a gente pode fazer alguns desafios de leitura. Se desafiar a ler com o objetivo de tornar-se alguém que desenvolva esse hábito e o faça com prazer. Assim, alguma coisa talvez semelhante ao que muitos fazem todos os dias nas redes sociais quando postam que vão para a academia. Às vezes eu não sei se me influenciam a continuar fazendo exercícios, porque é sempre um sacrifício e é uma dor. E são pessoas que parecem muito infelizes fazendo o que fazem, né? Não tem isso, assim, de rede social. Mas da leitura, tem gente que também, eu não consigo, é difícil. Começa aos poucos, então. Uma hora vira um hábito, como na academia, uma hora você fica magro, fica forte. E poste também para influenciar as outras pessoas, né? Tira uma foto ali, ao invés de estar pago, tá lido, né? Tá lido. Tá lido. E não fortalece só os músculos na academia. Fortalece a mente. Fortalece a mente, o cérebro, os pensamentos todos. Né? E lembrar do que é um hábito. O que é um hábito? Então, no primeiro dia, é uma coisa que vai truncar, você nunca fez, você vai chocar seu cérebro, que está com outra plástica, você está ali, é um hábito. O segundo dia tem aquela chatice, o terceiro, mas chega um momento que o sofrimento vai ser por não fazer aquilo. Então, é enfrentar os primeiros dias da leitura, o desafio não é entender. Os primeiros dias da leitura é criar o hábito de ler e adaptar-se a obter informação por essa mídia. Esse é o grande desafio. Faça uma meta, vou ler tantas páginas por dia, mas eu tenho que colocar fases. Os primeiros 28 dias, os primeiros 40 dias, os dias que vão formar o hábito. Isso é fundamental, não falhar nesses dias. Vocês acham, especialmente, Gabi, você entende que com o advento mais popularizado das redes sociais, isso tem dificultado a que a gente tenha uma concentração mais direcionada à leitura, especialmente no papel, né, no físico, assim? Tem alguma distração envolvida ou uma falta, vamos dizer assim, um costume que nós fizemos o cérebro se adaptar com uma leitura de coisas rápidas, com as distrações gerais? Exatamente. Na verdade, um livro físico, ele nunca vai dar a dose de dopamina que você girar no Instagram vai te dar. Então, nós estamos mal acostumados. Na verdade, eu acredito que a geração ali dos anos 90 foi a última que cresceu sem ter um celular na mão. E apesar, né, dos pesares, ainda temos bons leitores, como vimos ali, né? Mas os livros físicos, eles não têm esse poder de dar tanta dopamina porque realmente é um hábito. Então, se a gente não deixar o celular um pouco de lado, poucas coisas darão prazer como ele é capaz de nos dar. Uma informação muito rápida, tudo que a gente quer é ali 1 minuto. E o livro não é assim. Quando a gente quer saber o que vai acontecer, a gente tem que ler até o final. Até o final. Mas é um hábito muito melhor, com certeza. Fisiologicamente falando, para nossa mente também. Próximo passo. Nós temos mais um próximo passo aqui, que é diário de leitura. O que eu diria disso daqui é você anotar as suas impressões a respeito do livro que você leu. Quem sabe fazer esse diário pessoalmente com alguém,
Ali, o meu marido, ele precisa ouvir tudo sobre todos os livros que eu acabei de ler e gostei muito. Ele vai ouvir. Então, quem sabe você conversar com as pessoas ou anotar. Existe uma rede social que se chama Scooby. Não sei se vocês conhecem. O Scooby é muito legal, porque ele é uma biblioteca online que você coloca os seus lidos, as suas resenhas, os que você quer ler, os que você emprestou. E é uma rede social do bem, porque ali você vai criando a sua própria biblioteca. E tem esse espaço para fazer suas impressões, então. Então, o diário de leitura, inclusive, ajuda na memorização. Muito bem. E é muito legal esse ponto, né? Colocou de conversar com outra pessoa sobre aquilo que você leu, porque ajuda a memorizar ainda mais, né? Como ela comentou, e incentiva a outra pessoa a querer ler mais também, a querer, né? Poxa, quero saber mais desse livro. Lá em casa é assim. Minha esposa, ela ama ler, né? Ela lê bastante. Ano passado ela ficou chateada porque leu, acho que uns 30 livros, mais ou menos. Ela falou, eu deveria ter lido mais. 30 livros, tá bom, né? É uma boa leitura, né? Pastora Leite, Darleide. Mas ela contando para mim das histórias e tal, é muito legal. Eu fico motivado também. E tenho lido, viu, Darleide? Esse ano de 2025 comecei lendo e ouvindo livros também. Estou buscando ali uma forma mais prática, né? O ouvir, quando estou fazendo alguma outra coisa, concentrar e também ler e anotando ali. Perfeito. Mas acho que o diário de leitura é mais importante do que uma meta de leitura. Porque eu li 30 livros no ano, 50 livros, 10 livros, 200 livros. Não, o que determina a velocidade da leitura é a densidade da leitura. Tem livros que você fala assim, cara, esse livro aqui eu li numa sentada. A hora que você lê o livro, você fala, cara, certamente você não entendeu nada. Porque é um livro que exige pausa. Então, a leitura profunda, ela é muito mais impactante do que a leitura rápida. Mas o diário da leitura, ele provoca digestão. E a alimentação do cérebro não acontece igual a outra. Não que na hora que você está comendo que você se nutre na hora que digere. Fez o diário e conversou com alguém, vai acontecer uma coisa fundamental para a inteligência, o confronto. Porque se alguém vai diferenciar assim, mas isso não fez sentido. Isso não tem nada a ver. Além da consolidação do aprendizado. Aí você solidifica o argumento que está solto na sua cabeça. O confronto é fundamental, coisa que a rede social não faz. Ela nunca vai te confrontar. Você me faz pensar da necessidade que a gente tem de se policiar para não começar a fazer uma competição de leitura. Sim. Especialmente porque isso tem se multiplicado nas redes sociais, mais influenciadores contando das suas experiências com a leitura. Pode desenvolver, então, um hábito de apenas ler para contar os livros. Eu li 50, eu li 70, eu li 120, mas o quanto dessa leitura, se não foi sedimentado, não foi consolidado o conhecimento, você então guardará para fazer uso disso na vida e em todo o sentido do que tem o saber, né? Vamos então a mais um passo, debates literários. Passou por aqui, é justamente o que a gente está conversando. Algo que eu gosto muito e que eu incentivo ali no Falei com Amor é o clube de leitura. O clube de leitura que eu criei, ele é trimestral e temático. Então, a gente vai rodando os temas, tem um tema norteador e 3 obras que giram em torno daquele tema. E a gente debate muito, a gente conversa, são pessoas diferentes. Isso eu acho muito legal. Pessoas de culturas diferentes, cada uma de um lugar do Brasil, alguns até de fora, conversando sobre os impactos que aquela leitura teve. Então, é nesse momento justamente da digestão da leitura. Então, e além disso, você assumir um compromisso em grupo arrasta. E você fala, não, eu não assumi o compromisso só comigo, tem mais 100 pessoas aqui que estão lendo comigo e se eu não ler certinho e aprender, eu não vou conseguir contribuir no debate que a gente vai ter. Então, é muito legal, eu incentivo muito os clubes de leitura, mas se você não quer participar de um clube de leitura, quem sabe, combina com um amigo, vamos ler tal obra. E aí a gente combina de todas as sextas, a gente se encontra ou a gente troca uma mensagem conversando sobre o que a gente leu. Então, esses debates realmente vão consolidar aquilo que a gente aprendeu. Muito bem. Eu e o Aleixo agora, nas férias, nós falávamos sobre montarmos aqui o nosso clube de leitura para o Entre Família. Equipe do Entre Família, levanta o dedinho quem quer participar. Deixa eu ver. Tô dentro. Bora. Aqui bem. na Novo Tempo tem alguns clubes de leitura de livro também. Na web, a Eliane estava contando lá. Contando não, de vez em quando ele leva bolo, as coisas lá, que eles se reúnem. Porque não pode só ler, tem que comer. Não, enquanto conversa ali sobre o que foi lido já, né? Aí vai nessa... Nem só de palavra virar tem que ter pão. Um pão, um alimento. Incentiva, viu? Estimula. Mas vamos fazer o tudo nosso. saudável. Nosso do Entre Família. Mas Maíra, vamos embora. Um belisquinho ali também. Nós vamos começar a ler livros de receitas. Amiguinhos. Meu preferido. Amiguinhos, leitura em voz alta. Qual é a diferença de ler em voz alta para ler
em silêncio? Você está ativando 2 áreas diferentes agora do seu cérebro, né? Então, se você, quem sabe, existem pessoas com muito problema de concentração. Estou lendo, daqui a pouco eu estou lendo o mesmo parágrafo 2, 3 vezes sem compreender. Ler em voz alta pode ajudar. Porque aí você precisa, de fato, colocar a boca para funcionar enquanto você está ali pensando, então você está, como um todo, prestando atenção no que você está fazendo. E outra dica que eu dou, algumas pessoas que têm a dificuldade de ler até a Bíblia, existem alguns aplicativos que leem a Bíblia em voz alta. Então, quem sabe você pode ler e escutar a Bíblia ao mesmo tempo, e quem sabe repetir em voz alta também. Isso ativa a concentração, então ajuda a gente a prestar mais atenção. Eu sou a pessoa que lê no silêncio, né? No meu silêncio, mas pode estar o barulho em volta que eu travo meus ouvidos aqui e consigo prestar atenção. Lendo em voz alta, a gente se escuta, então a gente é chamado por ativar outras regiões do cérebro, a ativação da atenção quanto ao conteúdo também. Tem uma interação sobre isso que falamos agora, o que estamos falando agora é da Newsette Terapia. Qual a diferença entre o audiolivro e a leitura em livro físico? Percebi que meu filho adulto, que não quer ler e não frequenta igreja, está fazendo assim, ouvindo a Bíblia em áudio. Muito bem, mais um recurso, até porque a fé vem pelo ouvir, não é, Aleixo? E o ouvir a palavra de Deus. Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita em pergaminho em muitos lugares. Para você escrever, para você colocar 66 livros no pergaminho, você tem que matar um rebanho inteiro. É muito. Essa cultura de uma Bíblia em cada casa, de várias Bíblias numa casa, isso não existe. Isso aqui é um fenômeno da nossa geração. Em nenhum momento da Bíblia isso existiu. A maior parte das pessoas que tem contato com a Bíblia, teve contato com a Bíblia por meio de ouvir a Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê. Só tem uma pessoa, aquele que lê. Só o líder da igreja que lê. Aqueles que ouvem. Portanto, a Bíblia foi escrita para um debate literário. Eles reuniam todos na sinagoga, a carta chegava na mão de Paulo, aquele que lê, lia, e aqueles que ouvem, debatiam e guardavam. É por isso que era tão importante para eles decorar o texto bíblico, porque ele vai sair com o texto bíblico na memória. Não tem um livro físico. O livro físico popular é uma coisa bem recente. Mas a palavra de Deus é poderosa em qualquer das suas formas. Verdade. Fica a dica aí, viu? Audiolivros, para você que tem dificuldade em ler, para mim está dando certo também, tá bom? Vamos para o intervalo, rapidinho, daqui a pouco a gente continua nesse assunto gostoso aqui sobre leitura e tem interações também. Já a gente volta. É isso, minha gente, de volta, seu Entre Família. E aí, já mandou sua interação para cá? Já contou aí como tem funcionado o sistema de leitura na sua casa, no seu dia a dia? Qual método tem dado certo para você? Ih, Abinal, nenhum, não estou conseguindo ainda. Mas hoje é o dia do... desbloqueio, destrave, como é que chama? Que o pessoal fala muito aí, né? Enfim, sair desse mundinho que você está pensando aí e já focar. Não, eu vou conseguir ler, Deus vai me ajudar, vai dar tudo certo e pronto, né? O Lucas Nascimento volta para cá mais uma vez para ler a sua interação que você mandou aí através do nosso canal no YouTube. É isso, é o Mais Info agora, né, produção? É o Mais Info, é o Lucas Nascimento. Estou de volta aqui, viu? E aí, Luquinhas? Tudo certinho? O que você conta pra nós? Eu vou até sentar aqui um pouquinho só para falar. Chega mais, quer compartilhar alguma coisa, contar, a gente chega pertinho, eu sento na beira do sofá. Minha mãe ia me xingar se eu sentasse na beira do sofá assim. Vai quebrar o braço do sofá, moleque. Mas, pessoal, teve gente que mandou interação, mandou mensagem, mandou abraço para todos vocês. E, inclusive, Gabi, também teve recadinho para você. Tem gente assistindo, falou que te acompanha. Legal. E que até se sente influenciada por você, começou a leitura. Então, agradecer quem mandou comentário aqui pra gente, falando um pouquinho sobre como que funciona a leitura. A Karina falou o seguinte, ó, eu sou uma leitora voraz. No passado eu lia muitos livros de autoajuda, mas desde que encontrei Jesus, eu só consigo ler livros que me ajudam com relações com assuntos do céu. Isso é muito legal esse comentário que a gente recebeu aqui também. Tem mais gente participando, a Cristine Pinheiro também mandou mensagem por aqui, falou que a leitura da Bíblia é super importante para ela, está lendo já 2 livros, inclusive. E mais gente mandando um abraço para aqui. A Gabriela mandou mensagem. A Maria Nascimento também falou sobre isso tudo com relação aos comentários que estão acompanhando o programa de hoje. Mas eu tinha comentado sobre falar um pouquinho como é que funciona, como é que está a leitura no Brasil por conta de uma pesquisa. Inclusive, eu vou aqui para a tela para poder trazer outras informações para vocês, porque tem uma pesquisa, a última pesquisa falando sobre os retratos da leitura no Brasil. Eu só sei como é que o pessoal lê. É por gosto? É indicação? É o livro físico? É pelo celular? Como é que funciona? A gente tem aqui alguns dados para poder compartilhar com você. No caso aqui, ó, principal motivação para ler um livro. Essa pesquisa aqui de 2024, essa que vai estar em laranja aqui é 2019. Então a gente tem a comparação aqui, ó. A principal motivação é pelo gosto, quem sabe do assunto ali.
ou então a pessoa ela quer ler por distração. Passar um tempo ali, você vê que ele é maior, 15%, 14%. Tem aqui também crescimento pessoal, a gente vê alguns temas aqui, ó. Aprender algo novo ou desenvolver alguma habilidade. Motivos religiosos também conta aqui nessa pesquisa. Atualização profissional ou exigência do trabalho. Faculdade também acaba entrando nessa pesquisa. A gente também tem uma outra tela de um outro ponto que a pesquisa trouxe para poder compartilhar com a gente. Fatores que influenciam. O tema ou assunto, ele sai aqui em primeiro lugar nessa pesquisa, com 30%. A capa geralmente chamou a atenção ou não, ela já conta também nessa pesquisa. Dicas de outras pessoas, a pessoa leu, gostou. Olha, estou lendo tal livro aqui, gostei bastante, eu acho que vai te interessar também. Isso acaba funcionando. Parece que quando a pessoa indica, é a melhor propaganda ali, né? A pessoa já gostou, talvez eu também acabe gostando. O autor também influencia, dica de professores. A gente também tem uma outra tela trazendo um outro ponto que foi colocado aqui, ó. O percentual de leitores. Então, a gente tem aqui, ó, de 2019, 2024. A gente vê que o sexo feminino aqui, ó, liderando a pesquisa aqui, 49%. Já os homens com 44%. A gente vê também por aqui, ó, com relação à idade, como é que está. A gente vê que tem uma curva aqui, vai descendo. Mas o que me chamou a atenção foi a idade. Com 11 para 13 anos, tem um grande número aqui, ó, 81%, 14 a 17%. Então, esse grande percentual, principalmente na infância. Acho que até com relação ao tipo de livro que você apresenta, que você passa para a criança, já que tem esse nível aqui. A gente tem uma outra tela também para mostrar uma outra... Aqui, ó, o fator no que as pessoas preferem ler. Livro em papel, geralmente o livro, tem gente que fala, não, eu gosto do cheiro do livro novo, tá ali, poder estar na estante. Então, 57% preferem. Livros digitais, 22%, ou ambos, tanto faz, 21% com relação a isso. Então, essa é a última pesquisa feita no ano passado, trazendo esse retrato da leitura no Brasil. Legal. Há uma curva decrescente. Isso. A gente teve um pequeno avanço e há alguns impactos que são importantes. Porque assim, a gente fala de hábito de leitura. Tem uma discussão dentro. Qual é a sua fonte de informações? Porque não dá para viver sem informações. As pessoas não estão lendo, mas elas estão buscando informações em outro lugar. Então a gente percebe que o brasileiro, ele não nega necessariamente informação, tanto é que na internet se faz muito sucesso se vender cursos. Ele quer aquilo, ele preferiu pagar para ouvir, pagar para assistir, ele não quer ler. Então a gente precisa fazer essa distinção, assim, o brasileiro ele não lê, então ele não quer saber, não necessariamente. Ele não está interessado porque ele quer resolver o problema dele com uma outra fonte. Isso tem um monte de desdobramentos, mas ler é cultural. Então, numa pesquisa, por exemplo, quantos desses que estão lendo aprenderam a ler com seus pais? Aí a gente percebe que os números, quando sacodem, eles vão mostrar onde é que está a questão. Lucas Nascimento, muito obrigada por estas informações. A gente se encontra em outro momento aqui com mais informações. Tá bom? Até uma próxima. Tchau, tchau. Ô, Lucas. Tchau. E eu vou pedir licença para me encontrar com Karina do Canto, porque nós vamos fazer arte. E tem a ver com leitura, Karina do Canto? Tem a ver com leitura. Mas não é costura? É costura, mas Mas você é leitura. tem esses livros digitais? Você tem? Eu tenho. Olha, então é para você. Porque eu bom. trouxe aqui esse Não pode ser para você. Todo dia. Não é para ela. Tá começando o ano agora. Para ela fazer. Isso. Então esse aí que já está A feito. proposta é que Mas Colocar aquela sabe, máquina é pra de funcionar, florzinha hein? e eu sou convidada. Eu acho que é pra mim. Primeira vez que nós temos uma convidada que entra na disputa. Gostei Não é? Acabou de Bem-vinda. chegar. Eu tô Olha, aqui há 6 anos. sentou Ela aqui é na maravilhosa. poltrona. Tô aqui há um tempão, ela acabou de chegar. Chegou e já sentou na muito janelinha, florido, linda, maravilhosa. não é? Eu acho que combina com ela. Floreal Combina da melhor natureza. comigo. Nasce na agora- cabeça de uma Pastora, mulher. sou bióloga. Agora que ele é um homem que mora na chácara. Amores, roda a verdade, hein? vinheta porque Cuida está do no cano. ar o Armarinho da Arte. Cari do Canto, conta pra gente por onde começa essa arte bonita. Muito fácil de fazer. Você que quer começar a costurar e pensa, 2025 é meu ano, mas por aí não se anima. Então, gente, vamos aqui a geometria em si. Retângulo, tá?
Como você vai tirar a medida desse livro eletrônico? Ou seu próprio livrinho, você quer viajar e vai colocando vários livrinhos num estojinho, acho que é uma boa. Até canetinha, se você quiser grifar, enfim, né? E você pensa, mas não sei, quanto que a Karina usou? Bom, eu peguei várias referências. Para o livro um pouquinho menor, se você quiser fazer para o tablet, ou para seu notebook, tá? Isso depende muito do aparelho que você tem. Você vai pegar, vamos fazer de conta que é esse caderninho aqui, tá? Você vai colocar em cima de uma folha de papel ou do próprio tecido e sempre veja que fique mais ou menos 1 centímetro de cada lado. Não vou usar muito de costura porque a gente vai fechar de uma forma diferente. Então, eu preciso saber que tenho que ter 2 partes desse, né? O que seria a capa e a contracapa e o que seria a parte que eu vou dobrar para poder colocar isso, esse velcrinho aqui que vai fechar e vai evitar que ele caia, enfim, tá? Então, esse é o princípio básico. Você pode tirar o molde num papel ou também pode usar o seu próprio tablet. Tá? Então tá. Bom, uma vez feito isso, a gente tem a chance de fazer aquele quilt, que já fizemos várias vezes aqui no programa. Pega aqui uma régua de patchwork, marca o meio, tá? Eu fiz um quilt todo de listrinhas nesse aqui, então você vai deixar nos 2 centímetros, marca com giz e passa na máquina. Mas sempre tem gente nova, gente. Sempre Quilt é aquela costurinha que ela vai fazendo e fazendo quadriculados, vai fazendo, inclusive, a arte fica mais bonita. Se você olhar por trás, você percebe aí, bem, tá? Para você que está em casa. Tá bom? Porque muitas vezes, se eu mostrar somente assim, talvez você que está em casa não vai conseguir enxergar. Mas ele dá uma diferença, fica muito bonito, o pano fica mais certinho. Eu gosto muito. Acho lindo. Tá? Mas aí é uma questão de gosto. Agora, eu te animo para você fazer seu kit, porque realmente vai dar um valor extra à sua peça. Uma vez que você fez isso, tá? Você viu que eu coloquei uma manta, que essa manta chama R2 ou R1, tanto faz. A questão, a diferença é que o R1 tem só para colar no tecido uma parte e o 2 de ambos os lados, tá? Eu marquei, nesse caso, eu fiz um xadrezinho, tá bom? E eu vou pegar um tecido que vai ser a mesma medida. Esse aqui eu fiz como referência do tablet da minha filha, porque já tive encomendas, lógico. Então, em casa também tem essa briga, né? Vai ser meu ou vai ser de quem? 32 centímetros por 48, tá bom? Isso que eu usei. Mas, como eu falei anteriormente, depende muito do que o tamanho do aparelho ali que você tem. Então, eu vou prender agora, Darlene. E aqui é muito fácil, porque a gente fala, nossa, mas como eu faço bolsinho? Ah, vou me enrolar. Não. Costura reta, gente. Não tem segredo. Se você está começando, pega uma régua e marca 1 centímetro de costura ou até menos, tá? Mas não tem mais segredo do que isso. E deixar, logicamente, mais ou menos uns 10 centímetros aberto para a gente virar. Eu já agora fecho, então, tá? Do lado que vai ficar para fora, sempre coloca ao contrário, que a gente vai virar essa capinha, né? Eu estive pesquisando uma capa para o livro eletrônico, vai em volta a partir dos R$150. Sério? Esses dias, até por conta da faculdade da minha filha, né? Comecei a pesquisar um pouco e realmente vale a pena fazer você mesma. E esse conjuntinho aqui feito como você está propondo, gira em torno de quanto? Eu não sei, aí depende se a pessoa quer empreender, né, Darlene? Ou você quer fazer para você mesmo. Porque no caso, se você só comprar tecido para fazer para você, vai ficar mais caro se você quiser vender. Então, compensa você comprar um tecido, uma metragem maior, porque aí você ganha dividir em X quantidade de estojinhos. Mas fato é que se você fizer o seu, vai ficar muito mais em conta do que comprar uma capa por R$120. E fica ao teu gosto também, né? Fica, sei lá. Karina do Canto costurando aqui a capinha para o seu tablet, seu livro digital, como você quiser.
Eu estava olhando até no Pinterest, tem muitos notebooks, né, que o pessoal leva, inclusive na sua aula, enfim, que vão com esse tipo de estojo. E hoje em dia, principalmente as meninas, curtem demais. É muito bonitinho. Olha, você acabou de dizer que a sua filha na faculdade, gente, essa menina nasceu dia desses. Eu lembro Você da foi a Karina primeira, grávida. Lembra quando eu fiquei grávida? Contei, acho que você sentava perto da minha mesa. Foi uma das primeiras que soube. E ela levantou lá, que era tudo aberto, e falou assim, gente, uma novidade, a Karina tá grávida. Falei, Primeiro eu perguntei se podia falar. Perguntou, ela lembra. Aí ela disse que sim, eu levantei e contei. Ela soube antes que minha mãe até, porque tive que ligar pra mãe saber. Agora ela já está na faculdade, gente. Pois é. Ai, que tempo voa. Pois é, Meu amigo disse que tempo nem existe. Tem uma amiga que falou assim, Karina, teus filhos estão ficando velhos. E aí, imagina eu, então. Teus filhos estão ficando velhos. Falei, ai, meu filho, e eu? E eu? Onde é que eu fico nessa história? Ficar velho é bom, gente. Como é, Aleixo? Ficar velho é bom. É bom, Só tem um jeito de não ficar velho, ninguém quer. Estão crescendo em tamanho e sabedoria. Tamanho, nem me diga, porque já me passaram. E sabedoria, bom, vamos ir olhando ali como que fica. Gerenciando essa sabedoria. Vamos gerenciando, né? Pelo menos uma face já passou. Bom, aqui, gente, fizemos toda a costurinha, deixei uns 10 centímetros, mais ou menos. E aí, eu vou virar. E agora, o que eu mais gosto desse estojo é a forma que a gente fecha ele e fica pronto assim, em questão de minutos. Que legal! Porque você pensa, nossa, e como que ela fechou aí? Né? Então, aí que eu gosto. E esse estojinho da Legi dá para fazer muita coisa. Eu já fiz porta-passaporte, carteirinha, para colocar o fone de ouvido... bom, um monte de coisa. Aí depende do que você quer guardar, o tamanho que vai ficar, lógico. Mas é muito fácil de fazer. Aqui eu nem vou me preocupar por fechar esse espaço aqui. Porque até eu já coloco assim, ó, uns prendedorzinhos assim. E quando eu juntar esse tecido, ele já vai fechar tudo junto. Então aqui você pode passar um ferro ali em casa, tá? A gente não faz por uma questão mais de tempo, mas aqui eu já vejo quanto que eu vou deixar essa abinha aqui, tá? Se eu deixo mais ou menos assim, tenho que ver, pega seu tablet, dá uma medidinha aí para que não fique faltando, né? E aí você vai direto, pega dois prendedorzinhos. E aqui, mais um. E agora já fecho na máquina esse espaço. Só isso. E pronto. Vamos então fechar. Quanto tempo? Eu não sei quanto tempo 3 que hoje minutos. Ah, meu pai, vamos então. Vamos correr. Ah, meu pai. Hoje tá que tá. Eu falei, esse ano não vou me estressar, mas já estamos em fevereiro, né? Mas pra que estresse? O tempo passa muito rápido, gente. O tempo não para. Espera por mim. Aqui eu vou fazer esse acabamento também para que ele fique mais bonitinho. Tá? Quer dizer que você prometeu que esse ano não ia se estressar. Ai, sim. Baseado em que você fez essa promessa? Não sei. Você sabe que promessa de final de ano não conta, né? Por isso que eu não as faço. Eu continuo até só confiando nas promessas de Deus, porque nas minhas... Nossa, não, ainda tem. A gente não tem juízo, né? As promessas dele são seguras. E isso a gente sempre fica aprendendo, né? Que não adianta. Bom, aí a gente já fechou o nosso estojo. O que eu preciso fazer agora para que ele possa fechar bem bonitinho? Você vai pegar um velcro, tá? Eu fiz assim uma combinação nesse que eu trouxe pronto, porque essa parte é branquinha, né?
Já esse que você fez a pretinha com Isso. branco, é isso? É isso mesmo. Por quê? Tá. Aí, para não, sei lá, ficar mais bonito assim, esse Coisa velcro. de criatividade. Só coisa assim, que de quem tinha 2 cores e aproveitou. Exatamente. E aí você vê onde Por quê? que vai. Qual o segredo? Não, eu só quis. É só que eu quis, porque aqui, se eu colocasse branco, achei que ia ficar meio... destoar um pouco. Então, Concordo. só uma questão. Se você tiver em casa, tá ótimo. E se não, pode usar uma cor só, isso não precisa esquentar a cabeça. Aqui eu coloco um alfinete, né? E vou fazer só um para vocês, porque acho que já nosso tempo deve estar acabando, se já não acabou. E aí vou tirar. Tá. E não me preocupo com que apareça a costura do outro Vai lado. ficar um porque quadradinho. Isso, misturado com faço o quilt. mais bonitinho possível, tá? Isso. Aí você nem tira o pezinho. Bem retinho, para não ficar parecendo um Isso. caminho de bêbado. Muito bem. E aí, fim, tá? Aí eu tô acostumada com a minha de casa, aí faz algum tempinho que não uso essa, né? Aí pronto, cortei essas linhas. Se ficou um retângulo, quadradinho, tá ótimo, porque como a Darlise falou, combina até com esse quilt. Ou você coloca uma linha na parte da bobina dessa mesma cor, que foi o que eu fiz aqui, tá? Então a gente não faz porque o nosso tempo voa, passa rápido. Mesma coisa aqui, gente. Vou encaixar aqui na máquina, passo um retângulo aqui e fecho. E aí você já tem a sua bolsinha, seu estojinho, já seja para qualquer um dos eletrônicos, né? A gente inspirado hoje com os livros, os e-book, mas pode ser qualquer um. Você escolheu uma estampa tão gracinha, tão Ai, bonitinha. muito fofa, né? Muito fofa. Amiga, obrigada, viu? Obrigada. Parabéns por mais uma vez. Valeu. Bem-vinda de volta aqui nesse ano novo com a gente, fazendo arte. E vai continuar o ano todo. Se Deus Amores, nós vamos para o intervalo. É tempo de você ligar, pedir a revista Na Mira da Verdade, que eu sei que você se programou para pedir, mas ficou aqui entretida com o armarinho da arte. Ah, e agora? Agora, liga pra gente no 12 21 27 e pede a sua. Nós vamos e voltamos. Até já. Vamos lá, gente. Entre Família já está caminhando aqui para o finalzinho, né? São 3h44, hora de Brasília. Abração para você e todo o Brasil, hein, que acompanha a gente, que não perde o Entre Família, porque é o nosso momento de conhecimento, de bate-papo. E falar em bate-papo, eu gosto de vir para esse espaço aqui, onde a gente pode conversar também sobre, né, o que estamos já debatendo aqui no programa, mas com alguém que também tem experiência na prática, no dia a dia. Pastor Diogo está com a gente por aqui. Prazer falar contigo, Pastor Diogo. Ele que é gerente editorial da CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Abinal. Boa tarde, amigos que estão nos assistindo. É um privilégio estar aqui com vocês. Prazer, hein? Pastor, primeiro a gente entender um pouquinho, né? A CPB, quando a gente fala a Casa Publicadora Brasileira, né? O que é a CPB e qual é o objetivo dela na promoção dos seus materiais, dos seus conteúdos? Bom, a CPB é uma editora de 125 anos de atuação aqui no Brasil. É uma editora que tem, como por exemplo, a primeira revista de saúde do país, uma das primeiras revistas para crianças no país e que está em mais tempo em atividade no nosso país, no Brasil. E é uma editora que produz muitos e muitos livros, centenas e centenas. Vocês podem ver aqui atrás, praticamente são todos os livros da CPB, mas temos muitos outros que nós já lançamos e descontinuamos. E atualmente a CPB tem mais de 1.500 produtos diferentes, entre livros, brinquedos, produtos digitais, livros digitais. Então a CPB ela já existe então há mais de um século, 125 anos. E a CPB ela tem uma missão muito especial, que é formar pessoas para serem bons cidadãos neste mundo e prepará-los para o mundo maior que está por vir, o mundo que Jesus está preparando para nós. A Novo Tempo é uma grande parceira, a Rede Novo Tempo é uma grande parceira, e creio que nós temos a mesma missão, que é abençoar as pessoas, ajudar as pessoas a estar mais perto de Jesus, através da leitura, através do estudo, de livros que não são somente para serem lidos em casa, mas para serem estudados nas escolas
E nós temos hoje no Brasil mais de 300 mil alunos, perto de 300 mil alunos nas escolas adventistas e outras escolas que não são da rede adventista e que usam os livros da CPB, desde o jardim, desde o início, as séries iniciais, o ensino fundamental básico, até o ensino médio. Então, todos esses livros, centenas e centenas deles, são produzidos pela CPB. Certo. Bom, o senhor até colocou aqui, pastor, sobre a CPB, né? Tem esse objetivo, que a Novo Tempo também tem. A Novo Tempo produzir programas, né, que trazem inspiração, que trazem uma aproximação, né, do telespectador com Deus. A CPB produz livros, materiais, ela traz escritores, né? E como é que funciona para poder formar esse time, né, de escritores aí, os autores, como são selecionados os autores para que vocês publiquem esses materiais para outras pessoas acompanharem o conteúdo que mantém a essência daquilo que a CPB, assim como a Novo Tempo, tem como base? Olha, Binal, aqui na CPB nós temos um portal e nesse portal, que está logicamente disponível a todos na internet, autor.cpb.com.br, você pode submeter ali uma proposta de livro. Então a pessoa vem, propõe o lançamento de um livro e esse livro então ele é avaliado por 2 editores pelo menos, e geralmente editores que têm experiência numa área específica, a área mais próxima desse livro, ou às vezes nós pedimos uma revisão externa para alguém, se for um livro de saúde, se for um livro de alguém que queira falar sobre alimentação, nutrição, a gente pede um parecer técnico. E esse livro, então, ele é avaliado por esse grupo de pessoas e depois levamos a uma comissão editorial que discute, então, a necessidade, a aplicabilidade desse livro, a pertinência dele e ela vota, então, a produção desse material. Muitos materiais, infelizmente, não são aprovados porque, às vezes, tem falhas na sua construção conceitual, na sua construção comunicacional, o seu texto não é tão bom. Ou às vezes o próprio autor também não é uma referência no assunto, às vezes quer falar sobre, por exemplo, saúde e ele não tem uma formação nessa área. Então é necessário ter formação, é necessário ter um bom histórico, é necessário escrever bem e é necessário resolver o problema dentro do livro. Não adianta você se propor a escrever um livro e de repente você não conseguir apresentar o tema e argumentar sobre o tema. Então a gente avalia tudo isso daí com fichas, com coisas bem definidas e uma avaliação bem isonômica, ou seja, bem justa, para que todos se sintam à vontade para publicar pela CPB. A gente abre ao máximo a oportunidade, mas também a gente é bem rigoroso para avaliar. Perfeito. Pastor Diogo, muito obrigado por mostrar para a gente aqui um pouquinho do que é a Casa Publicadora Brasileira. Deus continue abençoando o seu ministério e de todos os colaboradores da CPB também, tá bom? Muito obrigado pela participação, pela oportunidade. Obrigado, pastor. E para você de casa, vai acompanhando aí, já aparece na sua tela o contato da Casa Publicadora Brasileira, o site, né? cpb.com.br, para você já dar uma olhadinha na variedade de livros, materiais, conteúdos que tem lá, que pode ter certeza, viu? Passou por todo um crivo, né? Para que tenha um conteúdo que com certeza vai somar para a sua vida e também para a sua espiritualidade como um todo, tá bom? Interações, é isso. Chegou uma aqui da Vera Cardoso. Boa tarde, pessoal. Amo esse programa. Vera, obrigado. Antes da internet eu devorava livros. Hoje em dia estou lendo e estudando a revista Novo Tempo. Opa, olha aí. Boa, será que você já pediu a revista Todos na Mira, ou Na Mira da Verdade? E se não pediu ainda, já pede essa. Mais um motivo para você continuar estudando. Mas é o que parece, né, Gabriela? Ela antes lia mais, antes da internet, do advento das redes sociais, enfim, desse universo mais digital. Me dá a impressão de que ela passou a ler menos, não é? E passou a acompanhar mais tempo a internet, né? Quem sabe encontrar um equilíbrio. Ela tem usado a internet com um bom propósito, né? Tem lido e estudado. Mas é legal a gente voltar àquele primeiro amor do livro físico, né? Não existe nada assim melhor do que um livro na cabeceira ali que você pode ler para descansar. E a leitura de livros físicos realmente descansa, pelo fato que não tem a luz azul, não tem o estímulo da internet.
Então seria legal voltar, né, Vera, aquele amor antigo à leitura. E dá um soninho gostoso, né? Às vezes quando a Dá gente um vai soninho deitar gostoso. ali, o abajur do lado, aquela luzinha mais fraca ali assim, você vai lendo. E é gostoso. É gostoso. Enquanto está lendo algum livro, alguma coisa, cochilar também, vai dormindo. E a Camille, cadê ela? Boa tarde, povo lindo. Menina, é nós mesmo. Assisto Entre Família desde que eu era pré-adolescente e amo até hoje. No ano passado eu li 26 livros e nesse ano eu quero aumentar e cumprir uma meta, a meta. Legal. Beijo, Camille, Beijo, crescendo Camille. e acompanhando a Novo Tempo, né? Bom, e crescendo junto com a gente. Aham. Tem mais Muito uma acima da média, hein? Muito. Muito acima da média. 26 livros. A Daísa Brasil de Belém do Pará. Eu amo a leitura e sou uma admiradora da Gabi. Ah, que legal, a Daísa, lindo. sei, conheço, converso muito com a Daísa, ali no Falei com Amor. Sou aluna do clube de leitura dela. Através dos planos de leitura, já li 2 vezes a Bíblia toda. Mais ainda estou aprendendo bastante. Que legal. Ai, obrigada, Ela Daísa. puxou um ponto ali, pastor, rapidinho aqui, antes da próxima interação. Existe um método para a gente estudar a Bíblia, porque às vezes a gente fica naquela, né? Mas isso é uma pauta. É uma pauta, né? Como é que você faz uma pergunta Ah, dessa no fim é do verdade, programa? né? Porque ela é muito assim, tem boa. muita gente que fala, eu quero ler, mas eu não consigo, por onde eu começo, o que eu faço? Mas uma pergunta incrível, ótimo. Primeiro ponto, a primeira dica que a gente deixa, peça a revista Todos na Mira. Pronto, você vai começar a estudar a Bíblia por aí, tem vários versos. E depois uma outra pauta a gente traz esse assunto aí para Muito você, bom. tá bom? Simbora, mais uma interação, é isso? Eu vou explodir aqui. Segura, pastor. Cristina Salles, de Caraguatatuba, São Paulo. Está aqui perto. Consegui ter o hábito de leitura, quando aprendi a ler a Bíblia todo ano. A meta agora, além da Bíblia, é ler 6 livros no semestre. Tá bom. Metas bem razoáveis. E aquele negrão de Parauapebas, Pará. Olá, que tema maravilhoso. Eu amo quando o assunto é esse. Sentir o cheiro dos livros me encanta. Infelizmente, com a era da tecnologia, a leitura está sendo deixada de lado. Que bom que temos pessoas como a Gabi. É um exemplo e inspiração mostrando que ter prateleiras cheias de bons livros não está fora da atualidade. E temos outro apaixonado por livros aqui, que é justamente o pastor Aleixo também, né? Leitura para você é uma necessidade, né? Para todo mundo, viu? Não, mas é que tem gente que tem uma necessidade como assim, eu estou sentindo falta de alguma coisa. Tem gente que não está sentindo falta ainda. Esse é o mas sentido. eu fico pensando, as pessoas falam da era da tecnologia, só para ler um livro. O livro é uma tecnologia. O livro é uma tecnologia. É alguém que pegou uma informação, usou uma tecnologia, usou uma grafia, colocou e por causa dessa tecnologia chegou. Ela está concorrendo com outra. E não é igual. Mas a pessoa, para desenvolver aquele recurso que você está absorvendo na internet, lê um livro, pode ter certeza. Verdade. Boa, mais uma aqui. Final. Maura Santos. Boa tarde, trio amado. Opa! Obrigada. Eu detestava ler. Então, eu tive meus filhos, Davi e Esther. Comecei a ler as histórias da Bíblia e vários livros cristãos para eles e comecei a perceber o quanto aprendi e aprendo. Hoje, ainda leio com minha filha de 14 anos. Olha que legal. Bom, Muito obrigado aí a obrigada. todas as interações. Bênção demais. Ela usa a leitura para criar vínculos, a melhor, para aprofundar vínculos, manter essa relação boa aí com os filhos. Não é, meu amor? Muito obrigada a todo mundo que interagiu com a gente. O que vem a seguir, produção? Encerrando já o programa. Já é Gabi. fim? É isso? Agradecendo a Gabriele, que veio de Maringá para estar com a gente aqui, compartilhando um pouco do conhecimento dela. Último recadinho para quem está em casa. Eu quero estimular vocês a ler. Eu estou ali há 5 anos no Falei com Amor justamente para isso. Mas se fosse para escolher um livro para começar a ler, seria a Bíblia. Ali você encontra aventura, poesia, história e os evangelhos. Então, a gente precisa voltar a ler a Bíblia física, sabe? Pegar e ter contato com Deus. E aí sim, se aventurar em outras leituras e histórias também. E convidar a conhecer o Falei com Amor. Lá eu tenho feito um trabalho de passinho em passinho, mas incentivando as pessoas a seguir a verdade em amor. Legal, obrigado. Obrigada, amor. Eu que agradeço. Se você pegar qualquer livro de história, didático, um livro do primeiro ano, da 6ª série, da 5ª série, do 5º ano, um livro antigo, um livro técnico, um livro denso, você vai ali, sem muitas variações, ver que num consenso se fala que a escrita foi inventada entre 4.000 e 3.500 a.C. pelos fenícios.
Há uma forma de comunicação, que é a escrita egípcia, que não é necessariamente naqueles símbolos dos fenícios, mas se fala da escrita cuneiforme. Está viajando? Lembrando aí de quando você estava no 6º ano? E vai falar que naquele momento houve uma revolução com a invenção da escrita. Aí eu olho para a Bíblia e começo a ver e ler algumas coisas que vão me chocar. E eu queria te chamar a pensar sobre isso quando pensar em livros. A escrita na Bíblia não é, nunca foi, em nenhum momento é apresentada como uma invenção humana, porque Deus escreve. Veja, Deus não foi alfabetizado com os fenícios para entregar as tábuas da lei para Moisés. Mas a gente pode pensar assim, mas Deus escreveu na língua que Moisés entende. Mas eu vou ler um texto para você que está lá no livro de Daniel e a cena não é da terra. A cena é do céu, onde Jesus Cristo está presente, Deus o Pai está presente. E o texto diz assim que um fogo, um rio de fogo, em Daniel 7:10, manava diante dele e saía de lá, e milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Foi instalado um tribunal e foram abertos os livros. Nós estamos falando de uma reunião cósmica, central na história do universo, onde seres não humanos, perfeitos, se reúnem diante de Deus e olham para livros, sim. Quando nós estamos falando de livros, nós não estamos falando de um objeto pré-histórico, não estamos falando de um objeto moderno, nós estamos falando de algo que existia antes de nós mesmos. Deus se comunica com livros e a comunicação de Deus por meio de livros não é restrita a esse planeta. Os anjos param. Quando você for à eternidade, o seu nome será encontrado em um livro. E eu queria falar uma coisa para você que gosta ou não de ler. Uma das coisas mais emocionantes que pode ter na vida, que se pode ter na vida, é alguém ter escrito um livro sobre a gente ou para a gente. Sabe aquele prefácio legal, ou aquela dedicatória que já nos dá sucesso? Agora imagina um livro gostoso de se ler que foi escrito sobre você. Talvez você possa dizer assim, Deus, hoje, Deus, eu não gosto de ler. Davi falou uma coisa sobre a leitura do céu, quando ele diz assim, todos os meus dias, Senhor, foram escritos no teu livro. Deus escreveu um livro. E o personagem do livro é você. E no enredo é o que ele fez nessa história toda junto com você. E nesse momento ele entregou o livro para os anjos lerem. Um dia a gente vai passar por tudo isso, mas a gente vai ler o seu nome e o céu todo vai se alegrar por todos nós termos um nome escrito num livro que durará para sempre. Amém. Tá aí. Encerrando o nosso Entre Família, lembrando que amanhã vamos falar um pouquinho aqui sobre as linguagens do amor. Coladinho com a gente, vem Vida e Saúde, falando hoje sobre 5 exercícios para viver mais. Até amanhã. Beijo.